você nesta manhã, que por favor você abra a tua Bíblia junto comigo em Salmos 37, os versos 3 até o verso 6. Salmos 37. Nesta manhã, nosso coral jovem está cantando na igreja de Santa Efigênia. Durante o dia eles estarão fazendo algumas missões lá no mercado municipal. Vamos orar pelos nossos jovens. A nossa classe hoje esteve com as portas fechadas, porque eles estão em missão neste sábado. Salmo 37, verso 3 em diante, a Bíblia diz assim: confie em Deus, o Senhor, e faça o bem, e assim more com toda a segurança na terra prometida. Que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Ponha a sua vida nas mãos do Senhor. Confie nele. E ele fará com que a sua honestidade seja como a luz, e com que a justiça da sua causa brilhe como o sol ao meio-dia. Nesta manhã, eu queria compartilhar com você algumas preocupações pastorais e preocupações também da liderança de nossa igreja. Ao olhar para nossa igreja, nossa comunidade como um todo, a gente começa a perceber em meio a todos nós que existe uma linha de pensamento ou de ações, de atitudes, de pessoas que estão deixando de olhar para a palavra do Senhor como uma regra de fé, como uma premissa básica de princípios, de costumes, de verdades. E nesse contexto nós estamos muitas vezes nos envolvendo a tal ponto que a palavra tem ficado fechada em nossa casa, que as nossas ações não refletem mais aquilo que cremos, aquilo que aceitamos, que as nossas decisões, muitas vezes realizadas dentro do nosso templo, numa mensagem, num apelo, ficam apenas no âmbito emocional, e que nós estamos deixando de praticar, de viver o modelo de Jesus Cristo na nossa vida, no nosso dia a dia. Nós chamamos isso de secularização. E muitas vezes a gente percebe que nós nos envolvemos sem muitas vezes nem perceber. Quando em 1985, na realidade foi em julho de 84, comecei o meu ministério pastoral ali no colégio do IAP. Você entra com sonhos, você imagina uma série de coisas. E quando comecei a desenvolver meu ministério propriamente dito na igreja, eu confesso para você que eu fui movido para que pudesse me preocupar com os membros da igreja. Andava com um relatório debaixo do braço, as listas dos membros da igreja. Andava com as listas dos interessados da igreja, com as listas dos batismos da igreja. E meu interesse e o meu foco no ministério era essa lista de membros. Hoje eu vejo que como a igreja é dinâmica, a teologia é dinâmica, nós vamos tendo motivos para pensar e ampliar esse conceito de membresia. E hoje eu olho para uma igreja adventista do sétimo dia, um movimento profético, porque a sua igreja, a sua comunidade é um movimento profético com base na profecia bíblica,
mas que tem como objetivo, além de salvar pessoas, além de trazer pessoas para Jesus, prepará-las para a sua volta em breve. E a grande preocupação hoje, queridos, e eu queria transferir essa preocupação para você nesta manhã, é perguntar para você: estamos nós preparados? Estamos nós diante da contextualização do mundo? Estamos nós nos aperfeiçoando, crescendo no estudo e na prática do nosso cristianismo, do nosso relacionamento com Jesus Cristo? Sabem, hoje eu percebo que nós viramos muitas vezes consumistas de um culto. Eu venho no sábado pela manhã, eu sento ao banco, e eu fico aqui avaliando as pessoas que estão fazendo os ministérios, ou a liturgia, ou os momentos de adoração ao Senhor. Eu digo assim: olha, essa parte das crianças, isso aqui não precisaria estar aqui, poderia ser tirado, as crianças já estão lá no momento dela da escola sabatina. O momento do ofertório, poderia ser diferente, porque arrecadar dinheiro, será que nós não estamos sendo comparados com as outras religiões que o fazem também? E assim eu coloco na minha agenda algumas listas que eu não concordo. E se às vezes eu olho para o piano, se eu olho para algum instrumento, se eu olho para alguém, eu digo assim: eu não concordo com isso. E eu venho para a igreja e saio com o coração corroído, com o coração magoado. E eu digo o seguinte: olha, eu vou procurar um lugar onde o culto me satisfaça. E às vezes tenho conversado com pessoas que eu encontro e digo: poxa, eu não lhe vi mais. Pastor, eu fui para tal lugar porque eu não concordo muito com tal coisa ou com tal pessoa. E aí, se o culto não me agrada, se a adoração não preenche aquilo que eu espero dela, que eu faço? Tem mais de 100 igrejas ao nosso redor. Eu vou procurar uma que satisfaça os meus desejos, o meu coração. Por que você está aqui nesta manhã? Por que você congrega aqui na comunidade JVV? Qual é a razão? Será que você e eu, como comunidade, como igreja adventista do sétimo dia, a gente se reúne porque a gente veio buscar aqui, ou nós vimos buscar aqui, uma unidade de fé? E a unidade na crença, a unidade na palavra, a unidade em Jesus Cristo, que me une e que preenche os vazios do meu coração, as minhas necessidades de culto, de adoração. E aí quando eu digo assim, eu creio que Jesus Cristo, Ele é o meu Salvador, e Ele é o único que pode me levar para o céu. Eu creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Eu creio nos mandamentos de Deus e guardo o sábado, porque o sétimo dia é o sábado de descanso, que Deus me orientou desde a criação. Eu creio na volta de Jesus Cristo, por isso me chamo adventista do sétimo dia em minha profissão de fé. Será que é isso que une você? Será que é isso que me une? Será que é isso que nos une? A crença em Deus e a crença na palavra, no estudo aprofundado da palavra, no espírito de profecia, são isso que nos une? Ou será que a gente vem aqui buscar coisas que satisfaçam o meu coração e eu fico naquela lista do que eu concordo e daquilo que eu não concordo? Sabem, queridos, como eu disse no início, minha cabeça como pastor, como líder de uma igreja, tem mexido nesses últimos meses, nesses últimos tempos da minha vida. Porque se você pensa assim, se você vem com essa ideia do concordo e do não concordo, me desculpe a franqueza, você e eu estamos sendo meramente consumistas de adoração. E eu não passo realmente daquela lista de membros que eu carregava e carrego desde o início do meu ministério.
Mas se eu venho à igreja, e quando eu abro a palavra, essa palavra me une aos demais, ela me leva a Jesus Cristo, e me faz com que através de Cristo eu aceite a palavra, eu tome decisões, e essas decisões me levem a melhorar os meus valores, a fundamentalizar mais ou alicerçar melhor os meus princípios, e eu saio daqui renovado de vida, com disposição de servir. Aí eu saio da lista de membros da igreja e passo a ser um discípulo de Jesus Cristo. E na realidade a função e o propósito da igreja é fazer com que todos nós sejamos transformados em discípulos de Jesus. E o que é ser discípulo? O que define um discípulo de Jesus não é a sua proximidade física daquele que o ensina, nem o seu grau de intimidade com ele, mas assim sua consciência de que está diante da exposição de sua palavra, princípios e valores de Deus, e sua resolução em deixar-se reorientar por eles. O discipulado não é mais real como foi real entre discípulos e as pessoas que ouviram Jesus no seu tempo. Também não se mede pela intimidade simplesmente, mas o discipulado de Jesus se mede pela consciência de que quando eu venho e quando eu estou diante dEle, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, eu aceito o seu sacrifício, eu aceito a sua palavra, e essa palavra, quando vem na minha consciência, não é simplesmente emocionalmente, mas é racionalmente. Essa palavra e a presença de Jesus me faz ter resoluções em deixar-se reorientar por eles. Te pergunto nesta manhã, a presença de Jesus Cristo e o estudo da palavra aqui, no sábado pela manhã, tem feito diferença na sua vida? Faz com que eu chegue em casa, o meu relacionamento com a minha esposa seja diferente? Que se eu esteja longe dos meus filhos, me faz me aproximar mais deles? Que se eu estou fracassando nos meus relacionamentos e na minha vida pessoal de testemunho na universidade, no escritório, aonde trabalho, com as pessoas que estão ao meu redor, faz com que lá eu pense o seguinte: aqui eu preciso ser mais sal, aqui eu preciso ser mais luz, aqui eu preciso ser realmente um modelo de Jesus Cristo. A nossa mensagem juntos, o nosso louvor, as nossas orações, tem nos levado a realmente a reagir diante da cultura aí fora. Quando você escuta sobre família, questão de gêneros, faz você pensar e dizer assim: puxa vida, eu realmente tenho princípios, eu tenho valores na minha vida, alicerçados no estudo da palavra e na congregação aonde vou todos os sábados pela manhã. Aquilo que eu estou tendo de contato com Deus aqui, tem me levado a essas mudanças, a essas transformações, me faz pensar, faz você pensar. Ou será que eu saio daqui e passo deleto ou passo uma chave protegendo todas as portas que foram abertas ao entrar no sábado pela manhã? E quando eu retorno para casa, a minha vida continua com problemas, meus relacionamentos continuam desgastados, eu não consigo amar, eu não consigo falar brando, eu não consigo realizar nada. Eu venho aqui, escuto que Deus restaura, mas meu casamento está fracassado. Eu venho aqui, escuto todos os sábados de manhã que eu tenho que provar a Deus, eu tenho que me dedicar mais a Deus, e que Deus nos traz promessas lindas como essas do salmista.
mas eu estou vivendo um momento terrível no meu trabalho. Eu não tenho paz no coração. Eu não consigo olhar para o próximo, não tenho vontade de me mover, de servi-lo. Eu estou cansado dos ministérios da igreja, não consigo mais me envolver em nada. Eu venho aqui, faço minhas orações, entro no meu carro e até sábado que vem. Sabem, queridos, consciência. Consciência de quê? De que Jesus não nos chamou para sermos membros ou frequentadores de igreja, mas seus discípulos. Do que significa ser discípulo de Jesus e o consequente anseio por ouvi-lo e determinação para obedecê-lo. Obediência. Determinação para fazermos isso. Eu estudo sobre o sábado. Deus me fala sobre esse dia fantástico de descanso, de restauração de alma, de cura de espírito, de cura física, de restauração de casamento, de família, de adoração. Como eu tenho convivido com isso que eu sei, que eu creio? Como você tem convivido? Nós não olhamos mais para o sol, porque aqui em Curitiba a gente aprende que o sol, a gente não pode confiar nele. Nós não temos mais horários de sábado. Nosso bom costume no sábado à tarde, estudarmos a Bíblia, de fazermos uma visita, isso já ficou para o pessoal acima dos 60 anos, porque a minha geração não precisa mais disso. Queridos, isso tem me mexido comigo. Eu queria passar essas preocupações minhas, não para que você saia daqui com uma estima lá para baixo, dizendo que você está tudo errado, não nisso, mas eu queria que você pensasse um pouquinho sobre isso. Temos nós consciência de que Deus nos chamou, irmãos, não simplesmente para você vir aqui no sábado de manhã e fazer um culto, entregar sua oferta aqui, embora para casa, achando que já está tudo certo. Deus não chamou você para isso aqui. Deus não chamou você simplesmente para Marilene, nossa secretária, registrar teu nome e deixá-lo aqui como membro de nossa igreja. Não. Deus tem um propósito para a sua vida. E através desse propósito, Ele quer usar você, para que você possa, através dele, atingir esses propósitos de relacionamentos, de serviço, dentro da sua própria igreja. Sabem, eu olho para a igreja no passado, e eu vejo aqui os cultos de sábado, da escola sabatina. Naqueles dias do passado, 1970, 80, nós tínhamos os cultos da mocidade, como é que era? Mocidade Adventista, a MV, né? Mocidade Voluntária. Nós tínhamos depois o JAs, Jovens Adventistas, os cultos de jovens. Os cultos de domingo eram os cultos de evangelismo, né, de evangelísticos. Séries de Apocalipse, de Daniel, que estavam surgindo aí, aquelas grandes séries, 1980, por aí. Mas às vezes eu olho para o passado e vejo que nós trabalhávamos muito com informações. A gente trabalhava realmente focado nas crenças da igreja, nas doutrinas, nas profecias. Às vezes a gente não se preocupava muito com a formação das pessoas, a gente trazia informações e você ia para os cultos e havia assim uma mistura de temas, e um falava no domingo de um jeito, outro na quarta-feira, no sábado a gente saía depois do almoço, né? Quando era menino saía em cima de caminhonete, de caminhões para a gente ir em outra cidade evangelizar. Me lembro que meus pais me levavam em cima de caminhão, de carroceria de caminhão, aqueles bancos de madeira para a gente pregar o evangelho nas cidades ao redor ali de Campo Mourão. Quantas vezes saí com os meus pais assim? Sabem, eu vejo que o foco era na informação, o conteúdo tinha um conteúdo fortíssimo, mas não havia uma sequência, era todos os dias um departamento que fazia os cultos. E hoje no Ministério Adventista entrou a palavra discipulado.
E nesse discipulado, cada um salvando um, é o nosso slogan da União Sul aqui do Brasil. Dentro desse discipulado, nós hoje falamos, olha, é gente cuidando de gente. Mas quando você se aprofunda um pouco mais no discipulado, você vê que vai mais, é além disso. O discípulo de Cristo, como eu disse no início, é aquele que vem e que ouve a palavra, que crê na palavra, que aceita Jesus Cristo e agora, depois que o aceita, o obedece, o imita e sai realizando o serviço que Cristo fazia no passado. Impactados pela palavra, movidos pelo Espírito Santo. E sabem, eu estou entendendo, eu comecei esse ano com um discipulado na minha casa, com uma pessoa aqui, uma pessoa ali, 3, 5, 7. Mas nessa manhã eu quero dizer para você que o discipulado tem que ser com todos nós. É com você. É comigo. Estudando mais os evangelhos nesses últimos meses, eu tenho percebido que Jesus trabalhava com pequenos grupos. Mas Cristo também trabalhava com grandes multidões. Ele tinha os seus 120, com o objetivo de 2 em 2 saíam para pregar. Ele tinha os 70, ele tinha os 12, ele tinha os 3. Também falava de 1 a 1. Mas Jesus também falava e falou várias vezes com as multidões. Jesus tinha os seus grupos menores. Como eu disse, 120, os 70, os 12, os 3 mais chegados. Mas também, ele tinha seus encontros individuais. Encontros marcados como o de Nicodemos. Encontros sem agenda, como aquela mulher na beira do poço. Mas ele tinha os seus encontros individuais. E o convite para cada um que ouvia era o seguinte: agora, você está curado. Você vai se levantar. E você vai falar agora o que eu tenho feito e o que eu fiz na sua vida. Missão. Eu olho para o contexto comunitário. Eu vejo hoje que nós temos multidões, um discipulado, grupo menor, encontros individuais e missão. Eu queria sectarizar um pouquinho para você entender muito bem para que serve o culto de sábado de manhã. Por que você vem no sábado de manhã? Tempo de adoração, de reflexão, de um grupo maior. E aqui, olhando um para o outro, em convivência, em relacionamento, em louvor e adoração, como família, nós nos reunimos espirituais e trocamos agora experiências em louvor, em adoração, ouvimos a palavra. E através da palavra, você e eu, a cada sábado, nós somos estimulados a crescermos no nosso relacionamento com Deus, com Jesus Cristo e com as pessoas que estão ao nosso redor. A cada culto eu percebo que eu preciso mais do Espírito Santo na contextualização de mundo que eu vivo hoje. E saímos daqui felizes, alegres, pela palavra que preenche os vazios de nosso coração e as necessidades que das minhas são de um jeito e as suas são das maneiras como você conhece e precisa. O grupo menor é um tempo de aprofundamento na fé e na comunhão. Grupos pequenos, classes da escola sabatina e grupos relacionais. Queridos, eu vejo que no culto do sábado pela manhã, a maioria de vocês, eu tenho presenciado vocês todos os sábados aqui. É lógico que a nossa agenda, com 50 e tantos sábados do ano, existem viagens, existem problemas de doença, existem várias coisas que muitas vezes desviam um pouquinho a nossa trajetória. Mas vocês estão aqui. Mas como Jesus Cristo falava às multidões,
também no seu discipulado havia grupos pequenos, de 120, como eu disse, de 70, de 12. E eu pergunto a você, a escola sabatina é um grupo pequeno. Hoje estávamos ali, Gustavo, quantas mais ou menos pessoas estavam ali no nosso grupo? Tínhamos ali umas 12 pessoas, né? Abrimos a palavra. Segunda viagem de Paulo. Colocamos um mapa ali na tela para todo mundo entender a viagem. E a gente foi passo a passo, experiências lindas. Muitos dos detalhes da vida de Paulo, da viagem de Paulo hoje de manhã, são detalhes da minha jornada do dia a dia em pleno século 21. A ação de Deus lá no passado, para nós, é ação presente, porque Deus é presente, contínuo, sempre, sempre, não há passado e não há futuro. Deus é, agindo como em Paulo e agindo na minha vida. E de repente eu parei e quis ouvir. E aí eu fui ouvindo. E as pessoas que estavam ali contribuindo no meu crescimento e na minha maturidade espiritual, para ouvir como eles, na percepção deles, entenderam alguns pontos interessantíssimos da viagem de Paulo, pelo qual hoje, pela fé e pelo conhecimento bíblico, a gente relembrou. Queridos, essa semana estive em algumas casas de vocês que têm filhos menores. Eu cheguei a algumas casas e eu me emocionei de ver, por exemplo, o clipe da Sarinha, estudando a Bíblia com 2, 3 anos de idade, e ela dizendo a história da Bíblia para os seus pais num cultinho familiar. Queridos, se você e eu não nos preocuparmos com os nossos filhos, e trazê-los aqui para esse grupo pequeno, os nossos professores orientá-los, ajudá-los, o mundo lá fora vai formá-los. Se nós não dermos aqui na igreja e em casa o nosso colo para eles, alguém aqui na esquina, queridos, vai dar o colo para sua filha e para o seu filho, e eles vão aceitá-lo. Se nós não trouxermos para eles os valores e princípios do Senhor, as esquerdas da vida trarão para eles as suas filosofias, as suas ideologias, os seus valores e os seus princípios. Queridos, nós temos hoje 51% dos membros de nossa igreja participando dos grupos relacionais da escola sabatina. Aonde você está? Louvado seja Deus se estiver aqui com a gente. E louvado seja Deus, para que Deus ajude você a tomar uma decisão. A escola sabatina é oferecida pela igreja para que haja um desenvolvimento espiritual, um relacionamento, e na maturidade cristã, queridos, um discípulo não vive sozinho, um discípulo precisa de outras pessoas para poder exercer o seu ministério, porque o objetivo maior de um discípulo é imitar a Jesus Cristo através do serviço, e o serviço precisa ter pessoas ao lado para você poder desenvolver esse discipulado. Desculpe a redundância. E nós estamos deixando, irmãos, pais, Ellen White diz, e a Bíblia diz, que você é o sacerdote da casa. Isso é tremendo. A nossa responsabilidade, buscarmos ao Senhor. Nós temos vários grupos relacionais. Grupos que estão, pessoas que estão abrindo a sua casa e durante a semana estão se reunindo para estudar a palavra.
E você que abre a sua casa, você já começa a ser um discipulador. E as pessoas que frequentam a sua casa são discípulos em potencial. Estudando a Bíblia, buscando a Deus em oração, nos fortalecendo em relacionamentos, para que você e eu possamos desenvolver a missão. Encontros individuais. Eu tenho presenciado anciãos que estão dedicando tempo das suas 24 horas da semana para desenvolverem entrevistas espirituais. Que bênção isso! Você saber que dentro do nosso contexto de comunidade cristã, nós temos homens e mulheres que, pela sua espiritualidade, pelo seu relacionamento com Deus, estão servindo de pessoas, de instrumentos do Senhor para auxiliarem, para ajudarem no nosso crescimento espiritual, relacional, social. Missão, tempo de devoção, de obediência, de testemunho, de serviço. Esse ano, queridos, nós já comemoramos em junho, estamos comemorando durante todo o ano 10 anos desse novo templo. JVV é uma igreja marcada por ser igreja mãe. Tem inúmeras igrejas espalhadas adventistas em Curitiba, no qual muitos de vocês ajudaram a desenvolver e foram instrumentos nas mãos de Deus, usados pelo Espírito, pelo poder de Jesus Cristo, para que pessoas abraçassem esse Evangelho e abrissem novos lugares. Mas de uns anos para cá, você e eu me incluo nisso, nos acomodamos. Nós não temos mais pontos de abertura de trabalho. Nós sentamos nessa igreja, reclamamos quando o ar-condicionado está muito frio, quando está muito quente, quando alguém fecha uma janela, quando alguém fecha uma porta, quando alguém tranca a porta do estacionamento. E estamos preocupados com isso e vamos embora depois. O que estamos fazendo, queridos, como discípulos que deveríamos ser, ao sermos usados como instrumentos de Deus para a salvação de outras pessoas? Como as multidões se integravam no discipulado de Jesus? A Bíblia diz assim, que Jesus acolhia as multidões. Eu não vou ler os textos porque o tempo é bem curto, mas que Jesus chamava para si as multidões, que Ele ensinava, que Ele curava, que Ele supria suas necessidades, Ele se compadecia de sua situação. A gente sabe esses textos, a gente sabe esses verbos, que Jesus, Ele acolhia, Ele chamava, Ele ensinava, Ele curava, Ele se compadecia das multidões. Nós sabemos disso. Mas a nossa igreja é uma igreja verdadeiramente acolhedora. Eu sou um pastor acolhedor. Claudemir é acolhedor. Olhando para Jesus Cristo, eu tenho sido movido para me compadecer das situações, das necessidades das pessoas que estão ao meu redor. Eu olho para Jesus e vejo Ele se movendo diante das multidões. Veja Mateus 9,36, diz assim: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Ele se compadecia da situação. Eu coloquei outro texto, quando Jesus saiu do barco, Ele viu tão grande multidão, Ele teve compaixão deles e curou os seus doentes. Em Mateus 15,32, Jesus chamou os seus discípulos e disse: eu tenho compaixão da multidão. No Evangelho de Mateus, multidão em Cristo aparece 43 vezes. Em todos os 4 evangelhos aparece 125 vezes Jesus dando atenção a uma comunidade. Não fique tentado a ficar em casa achando que cristianismo e discipulado se fazem individualmente. Jesus nos mostrou, e vamos conversar hoje pela manhã num texto dele sobre Jesus Cristo. Porque o desenvolvimento do discipulado é você olhar para o lado e dizer assim: através daquilo que eu creio, impactados pelo Evangelho, motivados pelo Espírito Santo, eu olho para o lado e eu sirvo.
E o desenvolvimento do cristianismo, da maturidade cristã, vem através da obediência e através do serviço. A relação de ensino e serviço de Jesus às multidões não representa a totalidade de fazer discípulos, mas é parte integrante do processo. Não quer dizer aqui, por favor, não me entendam mal, o discipulado ele acontece pessoalmente. Jesus fazia com os seus discípulos pessoalmente. Quantas vezes você vê Cristo conversando só com João, só com Pedro? Mas Cristo fazia com os 12, Cristo fazia com os 70, e ia se multiplicando isso, e com as grandes multidões. Enquanto Jesus ensina as multidões, os discípulos escutam os seus ensinamentos. O que distingue o discípulo no meio da multidão é como ele escuta, acolhe e responde ao ensino. Nós estamos aqui hoje pela manhã, dentro desta igreja. E eu posso estar falando para todos vocês, todos como discípulos, dizendo o seguinte: olha, o que o pastor está falando é algo que eu já vivo isso há muito tempo. Mas talvez eu esteja falando para alguém nesta manhã que diga o seguinte: olha, se você chegou aqui só com não concordos, se você chegou aqui simplesmente para comprar um sermão e dizer assim: mas o pastor hoje não foi legal, o pastor hoje não foi bem, quem que vai pregar hoje? O fulano, essa mensagem eu já sei o que ele vai falar, porque ele é do ministério X e esse ministério não me interessa. Se eu chego aqui só com não concordos, é porque eu ainda estou longe do discipulado. Porque aqui vem dizendo o seguinte, que o discípulo no meio da multidão é aquele que escuta, é aquele que acolhe, é aquele que responde. Ser diferente no meio de uma multidão é você escutar, é você crer, é você decidir, e é você e eu vivermos. Vivermos. Enquanto Jesus ensinava, os discípulos iam aprendendo como fazer. Sua dedicação, sua abordagem, sua paixão, sua autoridade. No meio da multidão, as pessoas ouviam a Cristo, iam se convertendo, iam sendo transformadas pelo Espírito e pelo seu poder. E essas pessoas iam se agregando ao discipulado de Jesus. E o que os diferenciava? Eles saíam felizes, transformados, restaurados, fisicamente, espiritualmente. Eles saíam assim, e com paixão, eles imitavam a Cristo, eles saíam pregando, eles saíam falando, eles saíam se movendo, e representando Jesus no meio das pessoas, das cidades onde viviam, das aldeias e assim por diante. Novos discípulos se levantavam, outros eram formados através do ouvir, do observar e do imitar. Será que eu estou apenas ouvindo? Será que eu estou sendo transformado? Será que no meu dia a dia eu estou vivendo, queridos, esse evangelho que um dia abraçou sua vida e abraçou a minha? Sabem, eu quero, por favor, que você abra a sua Bíblia comigo agora. No Evangelho de Lucas, por favor, veja comigo algumas coisas. Eu queria relembrar com você, nesses últimos 10 minutos, um estudo, eu chamei de um estudo de caso. É uma história que você conhece muito bem. Quando Jesus alimenta aquela multidão de 5.000 homens, eram mais ou menos 10.000 pessoas, e Jesus alimenta essa multidão toda. E você conhece a história. Mas é interessante que aqui, vejam, no verso, eu vou ler aqui na minha nova tradução na linguagem de hoje, eu vou ler aqui a partir do verso 10, a Bíblia diz assim: os apóstolos voltaram e contaram a Jesus tudo o que haviam feito. Vejam que interessante, é gostoso quando você abre a Bíblia e você percebe os detalhes. Aqui diz assim, os apóstolos voltaram de onde? Vejam aqui no verso 1 do capítulo 9, o que diz a Bíblia. Jesus chamou os 12 discípulos, vejam por favor em Evangelho de Lucas no capítulo 9, Jesus chamou os 12 discípulos e lhes deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças.
Então os enviou para anunciarem o reino de Deus e curarem os doentes. E ele disse: nesta viagem não levem nada, nem bengala para se apoiar, nem sacola, nem comida, nem dinheiro, nem mesmo uma túnica a mais. Quando vocês entrarem numa cidade, fiquem na casa em que forem recebidos até irem embora daquele lugar. Mas se forem mal recebidos, saiam logo daquela cidade e na saída sacudam o pó das suas sandálias como sinal de protesto contra aquela gente. E a Bíblia diz assim: os discípulos então saíram de viagem e andaram por todos os povos, anunciando o evangelho e curando doentes por toda parte. E em um momento Jesus disse o seguinte: vem cá, os meus discípulos. Vocês já ouviram, vocês já aprenderam, vocês viram como eu estava fazendo no meio da multidão, vocês têm visto os meus sermões, nós levantamos juntos, nós deitamos um ao redor do outro, e nós convivemos 24 horas, espera aí um pouquinho, agora vocês vão sair e vocês vão usar do meu modelo e vão praticar. E talvez alguns deles disseram: mas Senhor, a gente está aqui ainda aprendendo, Senhor, o que eu vou fazer, o que eu vou falar? Cristo diz o seguinte: eu vou dar poder para vocês, e vocês vão sair para pregar, para curar, para expulsar demônios, vocês vão fazer tudo o que tem que fazer. E a Bíblia diz assim, que eles saíram. E o que aconteceu, queridos, com a saída desses discípulos? Veja o que nós encontramos no verso 7 até o verso 9, veja o que a Bíblia diz. Herodes, o governador da Galileia, ele ouviu falar de tudo o que estava acontecendo, e ele ficou sem saber o que pensar, pois alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado, outros diziam que Elias tinha aparecido, e outros ainda que um dos antigos profetas havia ressuscitado. Mas Herodes disse: eu mesmo mandei cortar a cabeça de João, quem será então esse homem de quem eu ouço falar essas coisas? E Herodes procurou ver quem? Jesus. Aqueles discípulos, eles saíram e começaram a pregar, e começaram a curar, e envolveram multidões. O que aconteceu? A Bíblia diz assim, que a voz de Cristo chegou aonde? Lá no palácio de Herodes. Aqueles homens saíram, eram 12, já eram 70, e eles saíram, eles impactaram a região toda. Eles mexeram com o povo. Eles divulgaram Jesus Cristo, as coisas aconteceram, e agora eles voltam de tudo isso, para relatarem a Jesus o que havia acontecido. Meus queridos, nós só vamos impactar Curitiba, quando o Claudenir deixar aqui, ou algum líder da igreja, ou outro pastor, os nossos anciãos que têm pregado muito bem aqui na nossa igreja, quando nós sairmos dessa pregação de 4 paredes, e você e eu estivermos discipulando na universidade, numa repartição pública, no nosso escritório, na nossa casa, na nossa rua, no nosso condomínio. Aí sim, a cultura de Curitiba, que é uma cultura secularizada, ela vai ser modificada pelo poder de Jesus e pela influência de todos nós como seus discípulos. Haverá uma desestabilização da cultura da cidade, se você e eu pudermos sair daqui e vivermos o evangelho que nós conhecemos lá fora. Ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito. E então ele os tomou consigo e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Veja que interessante, eles foram muito bem, homens com sucesso, eles saíram e impactaram a vizinhança, impactaram a região onde eles estavam ao lado de Jesus Cristo pregando, impactaram a Galileia, a Judéia, e eles chegaram para o Senhor e disseram: Senhor, nós estamos felizes, mas nós estamos cansados, nós queremos dar um tempo, nós queremos ir para um lugar, ficar só com o Senhor, a gente quer orar um pouco mais, a gente quer descansar, nós estamos... Às vezes nós somos assim, a gente chega para Deus e diz assim: Senhor, eu estou cansado, eu já fiquei nesse ministério 4, 5 anos, eu tenho que dar agora uma parada, eu tenho que olhar para os meus limites,
Eu tenho que olhar para os problemas que eu estou enfrentando hoje. Eu tenho que dar um tempo para a igreja e ficar agora cuidando da minha família, cuidando de mim mesmo. Eu estou mal. Eu tenho que cuidar do meu trabalho, do meu emprego. Estou com dificuldades financeiras. Senhor, me dá um tempo. E os discípulos saíram para buscar esse tempo. E a Bíblia diz assim: ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito. E então ele os tomou consigo e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. E aqui diz assim: mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Os discípulos cansados, mas festejando um grande sucesso, uma grande vitória. E de repente vem agora, Jesus diz assim: olha, nós vamos agora lá para Floripa, e nós vamos ficar lá em Florianópolis alguns dias, a gente vai descansar lá, a gente vai dar uma relaxada. E de repente, quando nós estamos indo com Cristo para Florianópolis, vem a notícia: as multidões ficaram sabendo que nós estamos indo para Floripa, e agora as multidões vêm, e elas querem ouvir mais. O que você faria? Senhor, por favor, o Senhor vai lá e atenda, porque eu estou cansado. As multidões estão chegando, mas eu não posso trabalhar no diaconato, eu estou cansado demais, eu não posso trabalhar no ministério. Eu vou chegar aqui e dar a oferta, porque cuidar dos banheiros da igreja, cuidar das chaves da igreja, vamos dar mais dinheiro, porque daí a igreja vai colocar um funcionário para resolver o nosso problema. Eu estou cansado dos meus limites de trabalho, eu estou ansioso, eu estou estressado, eu tenho os meus limites, eu preciso me preservar. E eles foram. Mas Jesus, como agiu Jesus? A Bíblia diz assim, que quando eles ficaram sabendo que as multidões os seguiam, a Bíblia diz assim: Jesus as acolheu, Ele falava-lhes acerca do reino de Deus, e Ele curava os que precisavam de cura. Eu coloquei aqui do lado: Ele as acolheu, uma boa recepção, uma boa acolhida. Os amava as multidões. Ele chega e diz o seguinte: olha, que bom que vocês vieram. Eu amo vocês, eu tenho compaixão por vocês. Aqui diz assim que ele falava acerca do reino, ele os ensinava. Ele revelava o reino de Deus para as pessoas criam porque entendiam o reino. E aqui diz assim que ele os curava. Eu creio na cura física e na restauração da alma. Cristo restaurava os casamentos, Cristo restaurava os negócios, Cristo restaurava o coração, Cristo restaurava o teu físico, Ele te curava e Ele te cura. E os discípulos? Jesus olhou para eles e disse o seguinte: vocês querem ainda paz? Vocês querem ainda descansar? Desculpem, a missão ainda não terminou. A missão ainda não terminou. As multidões estão aqui, a missão não terminou. Vocês querem vir comigo? Venham comigo, por favor, teremos a eternidade para descansar. Mas agora o tempo é curto, o espaço é pequeno. Nós temos que acolher, nós temos que restaurar, nós temos que curar. A missão não acabou. Estamos 10 anos aqui na comunidade de Juvevê, mas a missão, queridos, não acabou. A cada sábado eu me surpreendo com as pessoas que entram aqui, porque a missão não acabou. Como você tem falado com Jesus Cristo, você tem dito para Ele: Senhor, eu quero um tempo. Senhor, eu estou cansado. Jesus está dizendo para você nesta manhã: as multidões estão aqui, a missão ainda não acabou. 3 movimentos de Jesus: recepção, reorientação, ensino, restauração, cura física e espiritual. E os seus discípulos? Eles ouviam, eles observavam, eles eram impactados por que Cristo fazia, e eles eram levados a imitá-lo, a seguir o seu exemplo. Sabem, eles diziam no final da tarde, depois que Cristo ensinou, depois que Cristo curou, depois que Cristo recepcionou aquela multidão, eles chegaram para Jesus. E qual foi a frase? Falem comigo, por favor, qual foi a frase? Não escutei. Obrigado, vejam.
Eu fico imaginando Cristo ali falando, Cristo ali pregando, o sol já chegando lá no meio das colinas, já demonstrando que o dia estava acabando, e os discípulos olharam para Jesus e disseram: Senhor, olha o tempo aqui, ó, nós estamos cansados, a gente nem descansou ainda, nós passamos correndo esses últimos dias, Senhor, olha aqui, já é meio-dia, nós temos que ir embora para casa, nós estamos ultrapassando um pouquinho aqui o horário, Senhor, nós precisamos ir embora, manda embora a multidão, manda embora. E eles diziam assim: olha, para que eles possam ir aos campos vizinhos e os povoados, e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. Olha, nós temos preocupação, eles vão passar fome aqui, então cada um vai se virar. Às vezes, irmãos, eu me sinto como pastor aqui, eu digo: Senhor, muda meu coração. Porque às vezes, em algum momento eu digo assim: Senhor, que a multidão vai embora, só vou ver a multidão no próximo sábado. E cada um se vire com o seu problema do casamento, com o seu problema dos negócios, cada um se busque em si mesmo, ou busque o Senhor, cada um se vira. Mas será que Deus me trouxe aqui para a minha ação ser essa, queridos, para a sua ação ser essa? Será? Será que é assim, nós saímos agora rapidamente e você diz assim: olha, agora que o fulano de tal, eu estou sabendo que ele passou essa semana por um óbito na sua casa, ele está entristecido porque seu pai, sua mãe, alguém faleceu, eu sei que o fulano de tal tem um problema físico, ele está ali com câncer ou com alguma outra coisa, eu sei que alguém aqui está com um problema, olha, eu sei que essa senhora está sofrendo porque o seu marido teve dificuldades e abandonou. E eu digo assim: olha, que a multidão vai embora e cada um se vire e resolva os seus problemas. Será que é assim que vivemos como igreja? Será que é isso que Deus quer da minha vida e da sua? Sabem, Rasmus Ankersen, ele é um antropólogo e ao mesmo tempo ele é um empresário europeu. Ele fez uma palestra e eu vi um pedacinho dessa palestra e ele diz assim: que paixão e determinação antecedem habilidade e excelência. Esse moço, ele é diretor de um time de futebol da Dinamarca. Ele também é diretor de um time inglês de futebol. E esses dias atrás ele fez uma pesquisa, ele ficou 6 meses pesquisando o que leva um atleta a alcançar uma alta performance segundo as estatísticas mundiais dentro do seu esporte. E ele foi para a Etiópia para ver o porquê que na Etiópia se desenvolve tantos maratonistas de alta performance. Ele foi para a Jamaica para ver como que eles conseguem treinar tantos jovens e atletas que possam ser velocistas. Ele veio ao Brasil, mesmo com os nossos problemas, para ver como que mesmo em meio a toda a pobreza e dificuldade, como que nós formamos tantos jogadores de futebol jovens, e são esses meninos levados, jovenzinhos ainda para a Europa. Ele foi para a Coreia para descobrir como que as meninas lá, as mulheres, jogam hóquei, e esse hóquei em alta performance, o que elas fazem para desenvolver esse esporte lá na Coreia, as mulheres. E sabe o que ele descobriu? Ele descobriu que antes da habilidade e excelência, existe paixão e determinação na vida dessas pessoas. E ele chegou a uma conclusão que se você quiser alcançar um objetivo na vida, e querer ser bom naquilo que você quer, e você escolhe, que você gaste 10.000 horas em 10 anos, praticando aquilo que você vai chegar a ser um atleta ou alguém de alta performance. Ele diz assim: se você treinar 2 horas e 40 minutos por dia, em 10 anos você vai alcançar o ápice. Cristiano Ronaldo é um exemplo disso. Queridos, no discipulado, eu não vou simplesmente só na paixão e determinação, porque eu incluo aqui o poder do Espírito e o envolvimento do Senhor na impactação da nossa vida, na transformação de nossa vida. Mas para que eu possa ser um discípulo de Jesus Cristo, eu tenho que ter paixão por Jesus, eu tenho que ter paixão pela nossa comunidade. Irmãos, eu estou abrindo o coração em alguns detalhes aqui em meio ao que eu estou falando. Eu fico impressionado aqui em Curitiba, como nós mudamos de igreja. Eu nunca tinha tido essa experiência na minha vida.
A gente vem aqui, amanhã a gente está lá, depois a gente está acolá, e parece que a gente fica assim buscando qual é o melhor culto, quais são as melhores pessoas, quais são... Será que Deus não está movendo a gente, não está tocando na sua vida? E que Deus que te trouxe aqui, está dizendo para você o seguinte: é aqui que eu quero usar você, além das suas potencialidades. Porque quando Deus olha para mim mesmo, quando Deus olha para você, Deus não olha nas minhas potencialidades. Ele olha nas minhas fraquezas, nas minhas limitações e diz assim: Claudenir, é em cima das suas limitações, é em cima das suas fraquezas que eu quero atuar através de você para servir as pessoas. Então tem que haver paixão, tem que haver determinação. Nós não podemos ficar como os discípulos que eles foram no passado. Nós abrimos igrejas, nós estávamos numa igreja simples lá do outro lado da rua, e a gente veio, e de igreja de 80, de 100, de 200 membros, passamos hoje a ter mais de 860 pessoas nos livros da nossa igreja. Mas nós não podemos ficar acomodados, achando que tudo está resolvido, porque a missão não acabou, a multidão está chegando. Jesus olhou para os discípulos e disse o seguinte: deem-lhes vocês algo para eles comerem. Deem algo para eles comerem. Qual era o desafio? Era alimentar 10.000 pessoas. Qual era o desafio? Era que eles saíssem da zona de conforto e simplesmente mandar a multidão embora e começarem a servir. Deus quer tirar você da sua zona de conforto. Eu não sei qual é. Talvez seja seu trabalho, seus bens, sua capacidade intelectual, sua família, sua casa, sua igreja, eu não sei. Mas Deus quer nos tirar da zona de conforto. E Ele quer fazer com que eu e você sejamos discípulos impactados pela Sua palavra, crendo nele, acolhidos por Ele, aprendendo com Ele, saindo para imitarmos Ele aonde estivermos vivendo. E Ele diz assim, os discípulos disseram: Senhor, temos apenas 5 pães e 2 peixes. Nós temos 5.000 pessoas. E Jesus disse o que para eles? Façam-nos sentar em grupos de 50. Veja que coisa incrível. Os recursos eram grandes? Mínimos. Recursos limitados. O desafio, com esses poucos recursos, alimentar 5.000 pessoas. Jesus disse assim: não olhem para os limites, não olhem para os desafios, mas reorganizem o povo de 50 em 50. Isso fala alguma coisa para você? Se eu estou vivendo nos meus limites, se os desafios, os meus problemas são grandes demais, Jesus diz para você nesta manhã: reorganize. Se as crises estão chegando financeiramente na tua casa, reorganize, faça agenda, vá ver o que você está gastando de mais ou de menos. Se os limites estão aqui dentro, vamos nos reorganizar para que possamos fazer o trabalho. Eu quero encerrar a meditação desta manhã, queridos, com o que eu acho mais lindo dentro dessa história. Enquanto os discípulos olhavam para as 5.000 pessoas, enquanto os discípulos olhavam para a limitação dos 5 peixes e 2 pães, 5 pães e 2 peixes, a Bíblia diz assim que Jesus, o que Ele fez? Olhou para o céu. Quando você tem um problema, você olha para o problema ou você olha para o céu? Enquanto você está com dificuldades, você olha para as dificuldades, para o tamanho delas, ou você olha para o céu?
Irmãos, aonde estão os membros de a minha igreja, os membros de oração? Aonde estão? Aonde estão os pais ajoelhados? Aonde estão? Aonde estão as famílias voltadas para Jesus Cristo? Aonde estão? Cristo, no momento em que veio o desafio, no momento em que veio a dificuldade, enquanto os discípulos desesperados olhavam para a multidão, a Bíblia diz que Jesus Cristo olhou para o céu. E a Bíblia diz que os discípulos receberam dele as cestas, os alforjes, e eles começaram a distribuir os pães. Os milagres só acontecem, queridos, quando a gente obedece. Obediência. O mar vermelho só abriu depois que os discípulos colocaram os pés na água, diz a música. A fornalha de fogo ardente, os anjos só atuaram e Cristo só atuou ali porque aqueles homens entraram na fornalha. Nós precisamos agir, nós precisamos obedecer. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. É interessante que você imagina aqueles cestos, né, desse tamanho, e eles carregando os cestos. Mas a Bíblia diz assim, que aqueles cestos eram os alforjes, eram as bolsas de viajantes, que dos discípulos estavam vazias até então, e que depois do milagre, as cestas dos discípulos estavam cheias. Quando eu deixo de entregar meus recursos a Deus, quando eu deixo de colocar a minha vida a serviço de Jesus, o meu alforje fica vazio. Eu não tenho tempo, eu só tenho problemas, eu não consigo, eu não faço. Mas a partir do momento em que eu começo a servir, o que acontece com o meu alforje, com a minha bolsa? Ela começa a ser enchida pela graça de Deus. Queridos, obrigado pela atenção de vocês nesta manhã. Eu quero nesta manhã deixar apenas uma última frase. Nós estamos no limiar da história. E Jesus quer revelar para você o maior propósito que Ele tem na sua vida. E o maior propósito de Jesus Cristo para a minha vida e para a sua é, impactados pela sua palavra, eu ser um verdadeiro discípulo ligado ao serviço do reino. Esse é o grande propósito. E se você experimentar o discipulado ligado ao reino de Deus, os seus alforjes, a sua vida, a sua família, o seu coração serão preenchidos pela graça do Senhor. Colocai-vos em pé. Vamos orar. Vem cá, para a gente cantar depois. Por favor. Senhor nosso Deus, a mensagem de hoje eu sei que não foi muito retórica. A mensagem de hoje talvez para alguns não saiam daqui felizes com o que ouviram. Talvez foi longa, maçante. Mas Senhor, nós estamos aqui nesse templo 10 anos. Não nos deixem estar como aqueles discípulos, querendo descansar, dar um tempo para a vida, porque o Senhor está voltando muito em breve. A missão não acabou e as multidões estão vindo a cada momento. Senhor, eu não sei se estou orando nesta manhã e alguém aqui está compartilhando dessa oração com o Senhor, está com o seu alforje vazio, a sua bolsa vazia, o seu coração vazio.
porque sua mente está com os olhos voltados para os grandes problemas que ele está enfrentando. Por favor, Senhor, que o Teu Santo Espírito nos ilumine e faça com que a gente possa olhar para o céu. E através de Tua graça e do Teu amor, possamos sair daqui saciados, curados, restaurados, para enfrentarmos a semana que daqui a pouco vai se iniciar. Que o Senhor haja em nós e que possamos, através do Senhor, sermos discípulos do Seu reino. É a nossa oração, em nome de Jesus.